Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal no formato podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito sensível e bastante presente na realidade das famílias: a separação dos pais, os impactos emocionais para as crianças e adolescentes e também a alienação parental, as disputas familiares, buscando compreender como essas experiências se manifestam no desenvolvimento infantil, nos vínculos afetivos. Para esse bate-papo, recebo hoje a doutora Fernanda Fusco, psicóloga infanto-juvenil, com ampla experiência clínica no atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Almeida. É uma grande alegria estar aqui, principalmente para poder falar de um assunto que é tão sensível e tão importante para mim, que é a educação infantil. Alienação parental, separação de pais, é um assunto que é muito corriqueiro no consultório. Sim. Então é importante que a gente tenha essa preocupação, essa visão, né, diante de como que a criança vai se comportar, como que a gente vai manejar essa criança para que ela tenha os menores impactos possíveis. Então, falar de um assunto assim é um prazer muito grande para mim. Eu sou psicóloga infanto-juvenil, tenho uma especialização em TCC, tenho formação também, uma pós em psicanálise, atuo no consultório já há alguns anos, atendendo crianças, orientações de pais, mentoria de pais, e é isso, levando esse conhecimento, né, ajudando os pequetitos no dia a dia aí do consultório. Muito obrigado mais uma vez. Para começarmos, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua atuação clínica e sobre quais são as demandas que mais chegam ao seu consultório atualmente. A minha atuação clínica, ela é principalmente atendimento a crianças, adolescentes. Eu atendo também alguns adultos, muitas vezes um dos pais da criança, né, para dar esse suporte, ou os dois pais juntos, na orientação parental. O assunto que a gente vai estar falando hoje, né, da separação de pais e da alienação parental, é um tema muito recorrente no consultório, onde os pais chegam preocupados com os comportamentos das crianças. Então, eu auxilio nesse manejo, né, nessa reorganização familiar, porque toda família vai precisar de uma reorganização assim que acontece uma separação. Muitas coisas vão mudar na vida da criança, na vida daquela família, né? Então, dessa forma que eu atuo. Atuo também com crianças com rigidez de comportamento, né, TDAH, o autismo nível de suporte 1. Então, tem uma vertente ampla, mas tem vários casos que em algum momento eles vão, né, se encontrar. Então, dessa forma. Doutora Fernanda, na sua experiência clínica, como crianças e adolescentes vivenciam emocionalmente a separação dos pais, mesmo quando os adultos tentam protegê-los? Esse rompimento costuma ser vivido com perda, ruptura ou abandono? Bom, a gente sabe que a criança, ela não está com uma cognição formada. A criança só vai ter uma formação cognitiva mais tarde. Ela começa a ter os primeiros sinais de uma formação cognitiva, mas ela não tem uma capacidade de raciocínio como um adulto. E muitas vezes a gente se confunde acreditando que a criança está compreendendo completamente o que está acontecendo. E ela pode distorcer determinados fatos. Uma separação em si pode trazer para a criança registros, sim, de abandono, de rejeição, de descomprometimento, de não pertencimento, de insegurança. Pode registrar inúmeros sentimentos que vão precisar ser trabalhados dentro do consultório, junto aos pais, porque a gente acredita, né, que os pais não têm a intenção de magoar as crianças numa separação. Sim. Muito pelo contrário, eles querem preservar a criança. Mas o grande diferencial é como a criança interpreta.
E isso a gente não está no corpinho, na cabecinha deles para compreender como eles vão interpretar. Então, a interpretação é algo que vai acontecer de acordo com cada subjetividade, com cada criança. E isso que a gente precisa investigar no consultório, como cada criança interpretou. E ela vai manifestar essa interpretação de formas diferentes. Uhum. Então, é dessa forma, Almeida. Então, Entendi. pode existir esse registro na emoção de abandono, de rejeição, de descomprometimento dos pais? Sim, pode. Uhum. O que mais protege uma criança nesse processo? E o que, na sua visão, costuma agravar significativamente o sofrimento? Bom, o que mais protege, na verdade, seriam vários fatores, né, que protegeriam a criança, que faz com que ela se sinta protegida. Primeiro, a mudança de casa é algo que faz com que ela se sinta desprotegida, né? Haja vista que a gente, enquanto adulto, também adora nosso cantinho, né? A gente adora a nossa casa. Então, num processo de separação, a gente não sabe como que vai ficar. Será que é a mãe que vai ficar na casa que mora atualmente? Será que não? Será que ela vai para outro lugar? Ela vai mudar de escola? E a maior proteção que a gente pode fornecer para os nossos filhos num processo de separação é manter a rotina da criança o mais fidedigno possível quando os pais estavam casados. Uhum. Isso é um sinal de previsibilidade para a criança. A criança precisa de previsibilidade. E dessa forma, a gente faz com que a criança perceba que o ambiente mais ou menos continua o mesmo. Entendi. Com algumas alterações em função do pai, né, não vivenciar mais dentro daquela casa, ou da mãe, depende de como vai ser essa negociação da separação. Esse vai ser o primordial, essa proteção é o que ela percebe. Sim. E a segunda parte da sua pergunta, como foi, Almeida? Quais marcas isso pode deixar no desenvolvimento emocional? Sim, então, a gente observa que as marcas que a criança tem é como ela interpreta mesmo. A gente não tem como deixar uma forminha de bolo, né, uma receitinha de o que vai acontecer com a criança. Tem crianças que vão manifestar raiva dentro da escola, por exemplo, vão começar a bater nos amiguinhos. Tem criança que vai manifestar através de choros excessivos, dificuldade de dormir, mudança na alimentação. Cada criança é um ser único. Uhum. Então, a gente precisa observar como que aquela criança em si vai manifestar emocionalmente, através desse comportamento, como ela está interpretando a separação dos pais. Sim. Muita gente não conhece esse termo alienação parental. É um termo que não é tão conhecido assim, né? Até, graças a Deus, significa que não é tão recorrente, não está tão aí disponível, porque tem muita gente que sabe administrar essa situação. Uhum. Mas quando falamos em alienação parental, como você compreende esse fenômeno do ponto de vista psicológico? Almeida, a alienação parental ela pode ter inúmeras frentes também. A mãe e o pai, quando se separam, existe um luto, independente de quem escolhe se separar, ou se é de comum acordo a separação. Os pais, inevitavelmente, vão passar por um processo de luto. Haja vista que existe uma rotina a dois, e essa rotina deixa de existir, né? Independente da quantidade de tempo que os dois vivenciaram. E num processo de separação, muita dor vem à tona, né? E a gente não tem como mensurar essa dor, como cada um vai manifestar essa dor. Uhum. Como a gente disse da subjetividade infantil, também tem a subjetividade adulta. Nós não saberemos como aquele adulto vai manifestar a sua dor. Diante disso, alguns comentários podem ser que sejam adotados por um dos adultos em direção ao outro adulto de forma pejorativa diante daquela dor. Sim. E em inúmeros momentos a gente percebe que a alienação parental ela pode ocorrer de uma forma não intencional. Porque eu estou externando uma dor diante da separação, junto do meu filho, da minha filha, ou dos meus filhos e das minhas filhas, diante de uma dor que eu estou passando.
E diante desse comportamento que eu tenho, a gente caracteriza como alienação parental porque eu estou utilizando de termos muitas vezes pejorativos para outra pessoa que saiu da relação. Sim. Alienação parental, Fernanda, eu acho que você está até muito bem, já explicou essa próxima pergunta, mas só para a gente acabar de deixar ela bem entendida. Alienação parental acontece apenas quando um genitor fala mal do outro, ou ela também pode manifestar por atitudes aparentemente boas e até protetivas? Sim, ela pode ser manifestada de várias formas, né? Sim. Ela pode ser, de fato, uma fala, como eu mostrei para vocês, né, anteriormente, ou pode ser através de atitude que dá conotação de proteção. Quando eu impeço um pai de ver a criança, quando eu modifico uma programação anteriormente combinada. Por exemplo, o próximo final de semana é aniversário da avó paterna. E aí eu penso numa viagem, eu já sabia que tinha essa festa de comemoração, e aí eu planejo uma viagem de última hora e faço com que o meu filho seja impedido de ir nessa festa. Isso pode conotar uma alienação parental. Sim. E ela pode ser manifestada de outras formas também, através de um impedimento de você ver a criança, através de uma mudança de planejamento, como eu disse, e através das falas, que pode ser uma forma de desabafo de uma das partes, ou pode ser de forma intencional, para fazer com que eu diminua aquela pessoa que eu acredito que me faz ainda sofrer o que me fez sofrer. Só que o grande detalhe que eu acredito nisso, Almeida, muitas vezes a alienação parental ela não acontece de uma forma racional. Ela acontece de uma forma onde está transbordando aquela emoção. Eu estou numa hemorragia de emoções e aí eu não sei para quem desabafar em muitos casos e desabafo com o filho, acreditando que ele é um mini adulto, e ele não é um mini adulto. Ele não está nem entendendo o que está acontecendo naquela separação para ele. Como é que ele vai ajudar você enquanto adulto? Eu penso que nós, enquanto adultos, precisamos escolher sermos maduros, né? Sim. E escolher ser maduro não é uma tarefa fácil para a gente. Porque em momentos que a gente acredita que está sendo madura, a gente pode desaguar uma emoção muito forte, muito profunda no nosso filho ou na nossa filha e fazer com que aquele registro, aquela hemorragia de emoções, aquela forma com que a gente está atuando vá nos aliviar, mas a gente pode estar lotando ele de informações que eles não conseguem processar, porque não tem uma cognição formada, uma elaboração mental que vá compreender o que está acontecendo diante daquela separação. No caso aí, esse adulto faz quase ele quase é vítima de uma regressão a quando ele era criança, ele era menino, porque ele não se permite amadurecer emocionalmente a tal ponto de entender que ele está sendo, na realidade, nocivo. Principalmente aquela pessoa que se eu perguntar para ela, a pessoa que ela mais ama na vida, ela vai falar que são os filhos, né? Mas põe o filho no meio dessa bagunça, né? Dessa briga, trazendo danos. Não quer dizer que a gente também vai generalizar a situação, né? E a pergunta, eu até falei isso antes, que graças a Deus que existem casais que sabem administrar bem essa situação. Os genitores, eles estão amparados pela legislação e podem formalizar denúncias ou adotar medidas legais com essa conduta, caso ocorra alienação parental. Estou falando de lei para punir. Sim, os genitores podem, mediante um fato de alienação parental ou mediante fatos corriqueiros, né? Não só um caso em si pode ser caracterizado diante da justiça como alienação parental, mas uma sequência de fatos que caracterizam uma alienação parental. E ele está, sim, amparado por leis onde ele pode fazer essa denúncia, sem sombra de dúvida. Sim.
Quais sinais você costuma observar nas crianças e adolescentes que estão no centro dessa disputa? É comum surgirem discursos que não parecem da criança, mas sentimentos de culpa ou medo? Sim, Almeida. A gente até retoma uma fala minha anterior, dizendo como que a criança vai interpretar essa separação. E ele pode sim sentir medos, várias emoções que antes não eram manifestadas pela criança, elas podem começar a ser manifestada diante de como ela está interpretando aquela separação. Sim. Medos podem vir, pode vir sessões de choro, né? Episódios recorrentes de choro. Pode ser que a criança se torne mais violenta, pode ser que ela se torne mais rígida, seletiva diante de uma alimentação, por exemplo, ou relutante a ir em determinados lugares que ela gostava de ir. E tudo isso a gente precisa estar atento enquanto pais, para que a gente possa observar como que mudou o comportamento dos nossos filhos, para que a gente possa observar se aquilo tem sido algo que se tornou corriqueiro, né? Um padrão que ele está começando a ser implementado, digamos assim, diante da separação, ou se vai ser transitório, mas isso muitas vezes a gente consegue ver mais dentro do consultório. Sim. Observando como que a criança vai estar interpretando todo essa separação. E como esse sentimento, às vezes, de culpa pode surgir nessa criança, ela pode ter essa sensação de culpa de alguma forma, porque essa questão da culpa, de quem não tem culpa, você como psicanalista e psicóloga, você sabe muito bem que já fez parte das nossas vidas, no nosso set analítico, de pessoas que são abusadas até sexualmente, que de certa forma ainda desconfia que teve alguma culpa, mesmo quando era criança. Sim. E essa culpa parece que ela acompanha todos os seres humanos em várias etapas na vida, em várias situações, vários eventos. Como pode ser processado? Como que essa criança pode entender que ela tem algum tipo de culpa nisso? Bom, numa separação, a criança, muitas vezes, na maioria dos casos, ela acredita que ela é o pivô da separação dos pais. Porque ela interpreta que ela está sendo um problema para aqueles pais, aqueles dois seres que ela tanto ama, estarem se separando. E em alguns momentos, os pais deixam isso subentendido também, e a criança interpreta de uma forma muito forte dentro dela que aquilo é real. Bom, partindo desse pressuposto, a gente entende sim que a criança vai se sentir culpada pela separação dos pais, para que a gente possa minimizar essa culpa, esse sentimento de culpa, porque ele muitas vezes é inevitável de surgir. Como que a gente pode fazer? No momento da separação, eu muitas vezes oriento os pais a olhar nos olhos da criança, pegar nas mãozinhas, olhar nos olhos de uma forma muito verdadeira e falar para ela, olha, o amor que a mamãe, que o papai sente por você, ele nunca vai deixar de existir. Agora, o amor que a mamãe sente pelo papai e o amor que o papai sente pela mamãe, em algum momento pode deixar de existir. Nesse momento específico, ele acabou. Mas a gente continua sendo parte da sua família. A mamãe, ela ama você como nunca amou. E o papai da mesma forma. E a gente vai continuar amando você. Falar é importante. E a criança vai validar a sua fala através das suas atitudes. Então, é dessa forma. Sim, doutora Fernanda, isso faz a gente parar para pensar o quanto de erro cometem os pais que não procuram um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta de família, né, para orientar, para que eles possam ter esse tipo de atitude que você está apresentando. Então, se eles procuram esse profissional, se ele procura você, esse casal procura você, eles vão sair certamente do consultório com outra cabeça,
pensando completamente diferente e evita lá na frente grandes desastres, não é? Sim, sem dúvida. Isso é fato. O que acontece com a criança quando ela é colocada, mesmo de forma indireta, no centro do conflito emocional dos pais? Olha, Almeida, é uma resposta bastante desafiadora, porque a criança ela pode interpretar toda essa gama de emoções dos pais, né? Porque eles estão desaguando na criança, ela pode interpretar de inúmeras formas e, né, validando o que eu falei anteriormente, ela pode ter inúmeras reações corporais, emocionais. A gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Não existe uma fórmula para falar vai acontecer isso com aquela criança. Sim. A gente precisa entender como que ela interpretou tudo aquilo para ver qual o comportamento que ela vai ter depois. Agora, certamente terá um comportamento disfuncional diante de algo que está sendo tão ameaçador para essa dignidade. Ele é colocado no meio do furacão ali, no olho do furacão. Exato. Então, com mudança de comportamento, certamente terá. Sim. E a criança, ela sente que precisa escolher um lado? Você tem essa experiência? Almeida, em alguns momentos a criança sente que necessita, sim, escolher um lado. E em outros momentos, ela fica confusa. E aí você vai falar, Fernanda, e as duas coisas podem acontecer? Podem. Ela pode sentir que ela tem que escolher um lado, e tem outros momentos que ela fica na dúvida se ela vai para o outro lado, e tem outros momentos que ela não quer ficar de lado de ninguém. Isso vai depender da idade em que a criança está. A maioria das crianças, não quer dizer que sejam todas, a maioria tem uma tendência a escolher pelo lado da mãe. Da mãe. Né? Porque quem me maternou, quem cuidou de mim, quem ainda cuida de mim, quem tá ali no dia a dia comigo. Então, a tendência é escolher a mãe, mas a gente não sabe como que essa família opera. Ela pode escolher o pai? Pode também. Tem alguma vantagem ou desvantagem, por exemplo, em não escolher lado nenhum ou escolher apenas um lado? Almeida, uma vantagem em si, não. Mas é importante que ela tenha uma opinião. Por que é importante? Aí a gente está falando de algo que não está só dentro de uma separação de pais. É importante que ela tenha uma opinião porque a gente está entendendo qual personalidade é da criança. Como que ela está interpretando todos esses fatos. Como que ela está registrando isso no corpo dela. Como ela está elaborando esses sentimentos. Independente do que aconteceu, porque pode ser que a escolha da separação tenha sido feita pelo pai e não pela mãe. E pode ser que tenha sido feita pela mãe e não pelo pai, a escolha da separação. Sim. Ou pelos dois juntos, mas em vias de fato, a criança, ela precisa começar a ter uma opinião. É importante sim, mas é um momento muito delicado. Muito delicado, onde a gente percebe que na maioria das vezes a criança fica num processo de muita confusão mental. Muita confusão. Meu Deus. Nessa sua experiência clínica com famílias, o que mais ajuda a criança a atravessar a separação dos pais de forma emocionalmente mais saudável? Almeida, o melhor dos mundos seria a gente ter paz com uma separação o mais leve possível. Isso seria o ideal. Sem guerra. Sem guerra, né? Aonde tivesse uma comunicação fluida, aonde os pais pudessem serem amigos de alguma forma, aonde eles pudessem compartilhar de decisões sobre a rotina daquela criança. Isso seria o mundo perfeito. Mas nós sabemos que inúmeras vezes, e a maioria das vezes, isso não acontece. Pelo menos no início da separação tem muita emoção envolvida, e fora o luto, como eu havia
citada Sim. anteriormente. Sim. E as pessoas estão muito feridas, Almeida, porque pensa comigo, numa separação, não existe quem ganha. É verdade. Os dois perdem, tá verdade. todo mundo perdendo. É. Então tá todo mundo literalmente muito sofrido. Fora as famílias. Exatamente, fora. Né? Exato. Porque isso afeta todo mundo. Afeta até amigos. Sim, Mas sem não dúvida. acredito. Poxa, a gente estava acostumado tanto a sair juntos. E a minha mulher, eu e minha mulher saímos sempre com o casal. Agora como é que a gente vai continuar esse... Porque somos muito amigos. Como é que a gente vai continuar esse passeio para pizzaria, para viagens e tal, né? Que a gente sai respingando Respinga em todo mundo, Almeida. E eu tenho casos dentro do consultório aonde um deles perde os amigos. Poxa vida. Existe, com certeza. Tem inúmeros casos que eu poderia trazer como exemplo, mas a gente observa que, de fato, é um efeito dominó. Muitas vezes não fica só entre o casal e as crianças. E dentro da sua visão clínica, doutora Fernanda, o que adoece mais? A separação em si ou a forma como os adultos lidam com esse processo? Olha, Almeida, se eu for colocar em grau, com certeza será a forma com que os adultos lidam com a separação. Mas a separação é muito dolorida. É muito dolorida em si. Porque tudo está conectado, né, Almeida? Pensa bem. Somos casados, nós sabemos o quanto a gente tem uma rotina junto da pessoa que a gente está junto. É verdade. Né? A gente sabe o quanto a gente tem uma sintonia com a pessoa que a gente está casado. Quando a gente escolhe se separar, tudo isso que existia deixa de existir. E aí eu tenho que partir para um novo pensamento, uma nova forma de viver. E aí? Pois é. E você, no seu caso, como profissional que trabalha procurando montar esse quebra-cabeça, né, essa coisa toda, como você lida no consultório com famílias em alto conflito e como manter a sua ética profissional e proteger emocionalmente a criança? Porque pode ser que haja, né, alguma suspeita que a psicóloga ali só está olhando exclusivamente o lado da criança, né? Então tem essa questão, proteger emocionalmente a criança, mas lidar com essa questão do conflito no caso dos dois, do casal. Almeida, você me faz lembrar de uma paciente que eu atendo, aonde de fato aconteceu todo esse desconforto entre os pais da separação. Eles já são separados há um tempo, mas eu observo que ainda tem muita coisa a ser resolvida entre os dois. Diante disso, como que eu atuo? Cada caso é um caso, Almeida. Eu não tenho uma forminha de bolo também. Né? Eu preciso observar como cada família, como cada adulto está disponível para poder receber o atendimento, porque ainda tem esse grande detalhe também. Pode ser que um dos genitores escolha a terapia e o outro não, porque acredita que a criança não tem problema nenhum. E nem precisa, nem precisa. Nesse caso específico que eu estou trazendo para vocês, os dois têm consciência de que é necessário terapia, os dois fazem terapia também, os pais, e eles estão no consultório para o bem da criança, como você disse. Sim. Então, eles têm uma forma de enxergar todo esse universo da terapia como algo que vai ajudá-los e vai ajudar, né, a criança. O grande detalhe é essa disponibilidade de escutar, porque em muitos momentos um dos genitores acredita que eu estou privilegiando um em detrimento ao outro. Sim. Que em determinados momentos eu faço um movimento em benefício de um em detrimento do outro. O que eu tenho o hábito de fazer? De chamar os dois para o consultório para fazer as devolutivas, porque eu faço devolutiva para os pais a cada 2 ou 3 meses, eu vou observando como a criança está respondendo à terapia. E nesse momento de devolutiva, a gente realinha a rota, digamos assim, o caminho que a gente vai seguir na terapia.
Sim. E eu mostro para eles exatamente como que eu tenho traçado a terapia da criança para que a gente tenha esse sucesso na relação, como que ela está interpretando a separação e como que ela está vivendo a vida dela de hoje, né, de hoje em diante, da separação em diante. Uhum. Então, Almeida, o que eu percebo é que precisa existir uma disponibilidade de ambos os genitores para que eles compreendam como que é o processo da terapia acontece, para que eles estejam engajados nessa forma, né, do profissional, no caso, para que eu possa atuar com a criança. Fernanda, você me fez lembrar agora de um caso que... Alguns casos que já passaram pelo consultório, porque afinal de contas tem 12 anos que eu trabalho com a psicanálise. Mas já aconteceram alguns casos que a gente percebia claramente que poderia mudar o rumo, recalcular a rota, como você disse. Uhum. Né? E eu chamava os dois, né, falava por exemplo, com a mulher, traga o seu marido, vamos fazer um bate-papo juntos aqui e tal. E aí, em um certo momento, já aconteceram alguns casos de vir ou a mulher ou o marido não os dois juntos. Uhum. E a gente eu falava com eles, vem vocês dois, vamos fazer terapia antes de se separarem. E essas pessoas que passaram pelo consultório, a maioria com crianças, com filhos. Mas tinha uma resistência de um lado, você entendeu? Uma coisa que parece que eu não vou mexer com isso, que isso não vai resolver. Uhum. E você vendo que faltava pouco, o que faltava mais ali era um diálogo, um entendimento. E aquela teimosia, aquela ignorância, que para mim isso é falta de sabedoria, e aí depois se separaram, em alguns casos. Poderiam ter feito terapia de casal, certamente resolveriam o problema, viveriam o resto da vida de novo, e mantendo, né? Porque tem que ter uma manutenção. Sim. De vez em quando tem que ir. E aí acontece depois, e aí esse desastre todo, que entra também até questão financeira no meio. Além, não só o caso do lado humano, né? Mas tem também muito, igual você falou, uma avalanche de coisas, um tsunami, né? E, de forma bem direta, qual é o maior erro, na sua opinião, que os pais cometem durante a separação? Eu observo que o que os pais podem fazer diante de uma separação é se comunicarem, sabe? A comunicação, ela é primordial numa relação a dois. E mesmo a gente, num processo de separação, deveria comunicar melhor, falar dos nossos sentimentos, falar das nossas inseguranças, falar daquilo que nos incomoda, e escutar o outro. A comunicação não está simplesmente em eu dizer tudo o que eu penso e sinto sem escutar o outro, mas escutar de verdade. Estar aberto para que eu possa escutar o outro. Tem muitas pessoas que podem estar perguntando, mas como fazer isso num momento de tanta dor? Num momento onde você está despedaçado, porque uma separação, ela faz com que a gente fique extremamente fragilizado, vulnerável a determinadas coisas na nossa vida. E, literalmente, muitas vezes a gente nem consegue pensar. Em vários momentos, a gente não tem a emoção está tão aflorada que a gente não tem uma capacidade de buscar uma cognição para trazer o racional para aquele momento. Não se permite, né? E a gente não tem força mesmo, sabe, Almeida? Sim, imagino. E como que a gente poderia fazer essa separação da melhor forma possível? Dentro da psicologia, nos cursos de terapia de casal, a gente aprende bastante que a terapia, ela não necessariamente é para que o casal continue casado. A terapia, ela é inclusive para que o casal possa se separar com as menores sequelas possíveis.
Tanto que quando a gente atende casal, em alguns momentos eu atendo casal também, a primeira fala que a gente traz na entrevista inicial é exatamente isso, não prometer. E a gente não promete, né? O psicólogo não promete resultado, o psicanalista também não. A gente não promete que os dois vão continuar juntos. Mas a gente pode assegurar que se a decisão for de fato a separação, que ela vai acontecer de uma forma respeitosa entre as pessoas. Afinal de contas, a gente está falando de dois seres humanos que possuem uma história em conjunto. Seja ela de 1 ano, ou de 10 anos, ou de 20 anos, ou de 30 anos. Sim. E que existe a importância a gente ter uma separação onde o menor resquício, tem uma menor dor. Sim. Em tudo isso. Ou que a dor seja organizada, digamos assim. Fernanda, voltando lá um pouco, de novo lá na alienação, é comum a gente observar um dos pais assumindo uma postura muito permissiva, oferecendo para o filho, aquele filho às vezes que escolheu ficar tanto com a mãe quanto com o pai, aí começa a oferecer presentes, dinheiro, privilégios constantes. Como a psicologia ou a psicanálise compreende esse tipo de comportamento? Ele também é um comportamento nocivo? Ele é uma coisa que a gente nota que tem um lado aí perverso, né? Porque quando estão juntos não é tão disponível para o filho. E depois, quando o filho resolve ficar comigo, por exemplo, aí eu viro o maior paizão do mundo, ou a maior mãe do mundo, e começo a fazer um jogo, que é um jogo, na minha opinião, que não deveria acontecer, que é abrir, dar dinheiro, levar para tudo quanto é lugar, e deixar a criança praticamente mandar na situação. Como que vocês podem ver isso aí? Quando esse afeto é mediado por objetos, dinheiro, o que é que isso comunica emocionalmente para a criança? Almeida, isso pode ter 2 viés. Pode sim ter o viés do que você está trazendo, aonde eu quero de alguma forma fazer com que o meu filho opte por ficar mais do meu lado do que do outro lado. Desqualificando de uma certa forma o outro genitor. Sim, pode existir esse pensamento e esse tipo de comportamento, como também pode existir o comportamento de compensação, aonde o genitor que está fazendo esse movimento de presentear, né, com objetos materiais, algo que ele não fazia antes, pode ser uma atitude compensatória diante de uma culpa que ele sente. Então, ele está transferindo essa compensação para os objetos materiais. Entendi. Então, a gente precisa analisar caso a caso. Pode ser, sim, uma atitude, como você disse, de ser, né, uma atitude onde tem esse caráter de ser perverso, no sentido de que eu vou comprar o meu filho, sim, a minha filha, através desses presentes, através da minha presença que não existia, como também pode ter esse outro viés da culpa. Sim. Tudo isso, Almeida, a gente vai observar, e a criança também vai observar, e a criança ela faz uma leitura não através de muitas coisas que a gente fala, mas como nós nos comportamos, porque esse comportamento, se tiver esse caráter, principalmente de comprar a criança, digamos assim, em algum momento isso vai deixar de existir. Porque ele não vai se sustentar. É verdade. E aí, o pai e a mãe vão ficar com uma criança que vai questioná-los. Porque a criança vai questionar. E vai achar estranho. O que aconteceu, né? Exato. Quando o casal se separa, essa pergunta ela é muito interessante, mas continua vivendo sob o mesmo teto, sem conflitos aparentes, como a psicologia compreende os possíveis impactos dessa configuração para os filhos? A ausência de brigas garante o ponto de vista psicológico, um ambiente emocionalmente saudável?
que tipo de confusão emocional essa convivência ambígua pode gerar na criança. É comum que os filhos criem expectativas de reconciliação, mesmo quando os pais já não são mais um casal? Sem sombra de dúvida, que eles vão criar uma expectativa para um retorno. Sim. Né? Bom, Almeida, eu observo dentro do consultório que tem casos, sim, onde um dos genitores, né, que seria o que deveria estar saindo de casa, né, porque foi um combinado, mas ele não tem condição de sair de casa, condição financeira, de se sustentar em uma outra casa. Por esse motivo, existe um combinado entre o casal que aquele genitor específico ficará na mesma moradia por um determinado período, até que ele consiga ou ela consiga fazer essa mudança. Mas pode também, doutora Fernanda, pensar da seguinte forma: eu não abro mão de você, eu gosto muito de você, nós gostamos muito um do outro, viramos amigos, não somos mais um casal de sexo, de beijo, nada, mas a gente poderia terminar os nossos dias juntos. Isso é possível? É possível também, Almeida. Sem sombra de dúvida. Porque a gente conhece muitos casais que se separaram e que, às vezes, eu, por exemplo, conheço um casal que, quando um vai viajar, convida, ele liga para a mulher e fala, vamos com a gente. Ele já tem uma outra pessoa que é amiga da ex-mulher. Vamos com a gente, vamos fazer uma viagem lá para e vamos juntos. Sim. Pode existir, sim. Tem muitas pessoas que podem estar estranhando o que a gente está falando. Né? Mas isso depende da maturidade de cada um. É positivo? Olha, Almeida, se a gente for falar para a criança, fica bem confuso ainda. Fica confuso porque meu pai e minha mãe não separaram. Como é que é essa história? E aí, Zona fronteiriça. A criança pode ter comportamentos que a gente não sabe como que ele vai manifestar essa interpretação. É desafiador, Almeida. Então, eu tenho um caso desse no consultório, onde os pais se separaram, mas o pai tem um acesso muito livre dentro da casa da mãe, né? O pai que saiu de casa, e isso faz com que as crianças fiquem bem confusas. Que coisa. Bem confusas. Então, depende do caso mesmo, Almeida. E existe essa coisa da criança se adaptar rapidamente a uma separação de pais? Eu diria... Isso é um mito ou isso é uma verdade? Que eu já ouvi falar isso, não, tem criança que adapta rápido. Almeida, eu observo dentro do consultório que isso está mais para um mito do que para uma verdade. Porque nós acreditamos que a criança, ela interpretou muito bem, mas aquilo pode estar guardadinho, pode estar embutido, né? Bem guardadinho nesse coração. E em algum momento ele vai manifestar essa emoção. Pode ser até que ele manifeste na adolescência. Se for uma criança que não está na fase da adolescência e teve a separação. Mas em algum momento ele vai manifestar. Tá ali para qualquer hora. Exatamente. Em algum momento isso vem à tona e aí a gente não sabe como que vai ser manifestado. Doutora Fernanda, existe alguma possibilidade do comportamento da criança continuar exatamente o mesmo antes da separação, após os pais separarem, ou é nítido que o comportamento deles mudam, já que o psicólogo trabalha com comportamentos? Almeida, pela experiência que eu tenho em consultório, existe sempre uma mudança de comportamento. Sempre vai existir. Ela pode ser às vezes mínima, mas sempre vai existir uma mudança de comportamento. E nós, enquanto psicólogos, né, eu enquanto psicóloga, eu sempre tenho esse cuidado. Eu gostaria também, né, se possível fosse, que os pais tivessem esse cuidado de levar para um profissional para uma avaliação, ou que seja por um período, a terapia por um período combinado com o profissional, para que o profissional possa avaliar essa criança, possa fazer alguns testes dentro do consultório, possa auxiliar a conversar com essa criança, com os pais. Como está sendo essa interpretação, fazer uma orientação parental? Sim.
O que os pais podem dizer, na prática, para reduzir a ansiedade e proteger emocionalmente este filho ou esta filha? Almeida, eu digo para você que o melhor, e não tem outro remédio do que a presença. A presença dos pais na vida dos filhos. Sim. E presença não é ficar no celular e a criança está brincando. Não é isso, não. A presença é você ter disponibilidade para o seu filho e para sua filha. Eu sempre falo que não é quantidade, mas qualidade de tempo. Eu sei que nós trabalhamos muito, eu sei que muitos pais, muitas mães que estão nos escutando agora são provedores, muitas vezes mães solo, pais solo, onde eles precisam batalhar. Mas sejam presentes na vida do seu filho. Se você tem 15 minutos por dia, tenha 15 minutos com total presença, para que você possa colher os frutos dessa presença lá na frente. Você vai compreender isso quando o seu filho ou sua filha estiver maior. Sim, muito bom. Para encerrar, doutora Fernanda, que mensagem você deixaria para os pais em processo de separação e para profissionais da saúde mental? A mensagem principal que eu deixo para os pais é: busquem cuidar de vocês da melhor forma possível. Busquem separar da maneira mais consciente e mais humana possível. Estamos falando de seres humanos. Sim. E eu estou falando de pessoas que viveram com vocês durante anos, muitas vezes, da sua vida. Então, existe uma história, por mais que nesse final esteja sendo muito dolorido, existe uma história que aconteceu. Vocês, em algum momento, escolheram estar juntos. E que essa história possa ter um fim de uma maneira mais leve possível, para que vocês possam vivenciar essa nova história de uma forma mais verdadeira. Saudável, né? Saudável, onde você possa se expressar, onde você tenha a capacidade de falar para o outro o que você gosta e o que você não gosta, onde o limite do outro está esbarrando em um valor seu. Porque eu observo que na separação, muitas vezes, o que mais acontece num casal, quando a gente vai conversando com eles, é a falta da comunicação. Sim. Em todos os sentidos. E isso, gente, é extremamente nocivo para qualquer relação. Sim. Falando de... Nós até, em uma outra situação, a gente tocou nesse assunto das telas. Sim. Né? Tem ajudado muito esses conflitos, esse negócio da pessoa ficar o tempo todo em internet, o tempo todo em WhatsApp, o tempo todo em computador. Você vê, ainda antes de ontem, um amigo me falou que a esposa dele estava no sofá e ele estava no outro de frente para ela mandou uma mensagem para ele. Muito louco essa coisa toda, né? E me lembra agora quando você falou, a presença é a presença mesmo do pai ali com o filho, né? Mas Exato. Você vê também essa relação dessa coisa de internet, dessa coisa das telas, terem algum tipo de envolvimento em um conflito de casal? Tanto dos casais quanto namoro, a gente observa que as pessoas têm dado uma importância muito grande para o que eu tenho e não para o que eu sou. Uhum. E a gente observa que nas redes sociais, a gente tem mostrado aquilo que eu tenho muitas vezes e não o que eu sou. Então é muito mais prazeroso eu tirar uma foto do prato que eu estou comendo do que eu saborear aquele prato. É mais importante eu tirar uma foto do lugar que eu estou do que curtir o lugar que eu estou. E haja vista que os casais estão se perdendo porque cada vez mais eles estão tendo relações onde a presença ela começa a faltar de uma maneira pequenininha, sabe, Almeida? Você fala assim, mas é pouco tempo. Mas, gente, quantas horas a gente perde numa internet? É verdade. Quanto tempo a gente perde rolando tela? E eu falo porque eu também já me peguei assim. Uhum. E aí a gente esquece que a gente está do lado de um marido ou da nossa esposa e que a gente já ficou o dia todo longe deles. Sim. Né? Então,
essa presença, esse cuidado, ele é importante inclusive com você. Sim. Como que eu estou lidando com a minha saúde mental? Eu tenho o hábito de falar, Almeida, assim, a gente hoje está preocupando tanto com emagrecer, com canetas emagrecedoras, com alimentação. Aí eu te pergunto, Almeida, qual é a alimentação para o seu cérebro? Como que você está alimentando o seu cérebro? Você está alimentando o seu cérebro com redes sociais? Com reels que você corre e aquilo vazio? Eu tenho certeza que você girar uns 4 reels aí, a hora que você estiver no quarto, você não lembra do primeiro. Como é que você está alimentando sua mente? Você está estudando? Você está buscando ter informação? Ou você está simplesmente se alimentando de porcarias? A busca de likes, né? Como é? Né? É isso. Muito interessante tudo isso. Doutora Fernanda, muito obrigado por essa conversa tão necessária e sensível. Por favor, deixe uma mensagem final e nos informe onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, endereço. E hoje está tudo muito fácil, porque tem o Instagram, né? Tem o WhatsApp. Fique à vontade. Bom, doutora Almeida, eu agradeço estar aqui. Como eu disse no início, é um assunto muito importante para mim. Falar dos pequenos me emociona muito. Bacana. Eu me tornei psicóloga por conta do meu filho. Fui buscar excelência na educação. Legal. Não perfeição, porque perfeito a gente nunca vai ser e nem quero ser. Mas a excelência na educação é através do meu filho. Então, eu oriento que os pais também busquem ser excelentes pais. Busquem informação, busquem conhecimento. Eu sei que tem hora que a emoção, ela atropela a gente. Tem hora que a gente se vê assaltado por emoções. Mas a gente consegue, e não é impossível a gente conseguir fazer com que as nossas emoções tenham uma regulação para que a gente possa estar consciente, presente naquele momento para tomar as atitudes mais assertivas possíveis. Nós não acertaremos todos os momentos, mas a gente está em busca dessa assertividade, e isso que mais importa. E é isso, numa separação, busque ser o mais assertivo, o mais assertiva possível. Quando você for direcionar os seus filhos, busque essa assertividade também. Busque a clareza, busque a verdade, porque as crianças interpretam muito além do que vocês acreditam que elas interpretam. É verdade. Isso. Que maravilha, que obrigada, coisa boa. Tem o meu Instagram mesmo, telefone, eu que agradeço. Deus abençoe sua vida, muito sucesso, viu? Para nós, obrigada. E nós já somos amigos há anos e eu tenho um maior orgulho de ser seu amigo. Eu muito também, muito obrigada, Almeida, por estar aqui. Conflitos podem existir, separações podem acontecer, mas o cuidado emocional é uma escolha diária. Escolher não envolver a criança nas disputas, não colocá-la no lugar de mediadora, confidente ou aliada, é uma das formas mais profundas de amor, respeito e proteção à infância. Que este episódio possa ser um espaço de escuta, consciência e responsabilidade afetiva para pais, cuidadores e também para profissionais que acompanham e sustentam essas famílias em seus processos. O nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau.